irmãos, com a paz do Senhor. Eu gostaria de fazer agora um vídeo. Gostaria de falar sobre o caso, o acontecimento que houve sobre a morte de um casal chamado Ananias e Safira. Eu queria com os irmãos aqui ler esse texto da Bíblia que fala desse acontecimento. Veja comigo aí o livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 10. Diz assim: E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o corpo, o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertasse para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrou o jovem e achara morta, e a sepultaram junto do seu marido. Amém, irmãos? Então aqui está uma passagem no acontecimento de um casal que morreu, E eu só queria falar um pouquinho aqui sobre esse acontecimento, porque eu já vi muitas pessoas, usando essa passagem da Bíblia para obrigar as pessoas até a vender suas coisas, sua propriedade, dar para a igreja, doar para essas instituições religiosas, prometendo bênção, e até querendo amaldiçoar a pessoa, dizendo que se dela vai morrer, que nem Ananias e Safira. É uma coisa feia que a gente ouve por aí. Eu só queria falar para os irmãos o porquê que Ananias e Safira morreram, O que mataram Ananias e Safira? É o seguinte, estava acontecendo o seguinte: a igreja primitiva da época, ela estava vivendo sobre o poder e a graça de Deus. Então, eles viviam uma vida abundância no Evangelho. Ali, aqueles que tinham muitas propriedades, grandes propriedades, vendiam e repartiam com aqueles que não tinham. E a Bíblia diz que não havia necessidade alguma entre os irmãos. Vejam comigo Atos, capítulo 4, Atos 4, versículo 35. Diz assim, versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Olha só. Então a Bíblia diz que não havia necessidade nenhuma entre os necessitados. Não havia, pois entre eles necessidade alguma. Porque todos que possuíam herdades, você vê que herdade está no plural, quer dizer o quê? Eles não vendiam suas coisas tudo e ficavam sem nada, não. Eles repartiam, eles tinham aquela ali sobrando, eles viam que eles não precisavam daquela herdade, então eles vendiam aquela e repartiam com os que não tinham. Mas eles não ficavam sem herdade, eles não ficavam sem terra, eles não ficavam sem produtividade, não. A mesma coisa diz o versículo, ou casas. Casa está no plural também, quer dizer que os ricos, eles não vendiam tudo, não. Eles ficavam com certeza nas suas casas para morar, mas tinham sobrando e repartiam entre os irmãos que não tinham. Muito bem, vendendo, trazia o preço do que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. Preste atenção que apóstolo é no plural e não no singular. O porquê que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, novamente, você vê o movimento aí e você vê que o preço eles depositam aos pés do apóstolo, não é dos apóstolos, Então, a gente vê uma diferença muito grande. Então, era assim que ele vivia. Aí você vê no versículo 35, para quem que os apóstolos
os apóstolos recebiam essas doações que o povo trazia, e para quem que os apóstolos davam? Os apóstolos ficavam para eles, era para eles próprios, quando eles recebiam a herdade? Não. A Bíblia diz que eles davam para os que havia necessidade. Veja comigo o versículo 34, Atos 4, versículo 34, versículo 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, você vê que não era para fazer megas construções, não era para enriquecimento próprio, não. Era para ajudar os necessitados. Muito bem. Então, agora aqui voltando por causa de Ananias e Safira, porque às vezes as pessoas dizem, né, que Ananias e Safira morreram, né? E o que matou Ananias e Safira? Foi porque eles venderam e não deram dinheiro? Né? É claro que não foi isso. A Bíblia aqui revela o que matou Ananias e Safira foi a mentira, né? A mentira. Você vê aqui o capítulo 5, Atos, capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Versículo 2, ó. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então eles entraram em acordo, o casal, olha, nós vendemos por tanto, vamos dizer, foi por tanto e vamos passar por bom. Vamos doar, dar lá, entregar nos pés dos apóstolos e dizer que o preço foi esse. Então eles concordaram. Então o que matou eles? Aqui a Bíblia revela. O versículo 3 diz assim, Atos capítulo 5, versículo 3. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? A mentira não foi o que matou Ananias e Safira. A mentira, até hoje, ela continua matando. Né? A falsidade continua matando. Por quê? Porque Deus é a verdade. Né? Jesus Cristo, ele disse em João, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Jesus, ele é a verdade, Deus é a verdade. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, se não falha minha memória, versículo 4, diz que Deus é a verdade. Então, quem tem Deus não pode andar com mentira, porque a mentira não é de Deus, ela não pertence a Deus. Então, o que matou Ananias e Safira foi a mentira. Aí você vê aqui, ó, no versículo 4 do capítulo 5, Atos 5, 4, diz assim, ó, o apóstolo Pedro diz para Ananias, diz assim, Ananias, que necessidade teve de mentir? Veja aí, ó, guardando, versículo 4, guardando, ou seja, a verdade não ficava para ti, não era tua, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 4. Então, o que matou Ananias não foi porque ele deu, porque ele deixou de dar. A mentira foi que matou Ananias e Safira. E até hoje, é isso que continua matando, né, os irmãos, isso é que continua matando o povo de Deus. A mentira, sempre ela será uma arma destruidora de alma, de vidas, de pessoas. Sempre a mentira será uma arma que Satanás sempre estará usando para a destruição, né, das próprias vidas mentirosas e daqueles que ouvem a mentira. Então, aqui está a palavra de Deus, e mentira não combina com o Filho de Deus e nem com as filhas de Deus. Então, irmãos, esse é o conselho de Deus para nós, né? Aqui nós vemos Ananias e Safira mentindo para poder obter, né, um lucro, para poder passar-se por bom, e assim a gente percebe, né, muitas pessoas pregando mentira aí para se passar por bom, pessoas dizendo que são grandes contribuidores aí, para se passar por bom, e na verdade não há sinceridade, não há verdade no coração de muitos, mas estamos aqui para ser pessoas sinceras, verdadeiras e levar o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Veja comigo a carta
do apóstolo São Paulo, do apóstolo João, capítulo 1, ele pede que essa é a qualidade do cristão, né? O cristão ele tem que andar na verdade. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Esta é a mensagem que dele ouvimos, ou seja, ouviram de Jesus, e que eles anunciavam, que nós anunciamos, o quê? Que Deus é luz, e não há nele nenhuma treva. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, não temos, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, esse é o conceito que eu dou para os irmãos, tá? Vamos andar na verdade, vamos andar na sinceridade. Ananias e Safira foram mortos por mentirem, por praticarem a mentira. O que matou eles foi a mentira, e não o caso de eles dar ou deixar de dar o preço, verdade da venda, mas sim a mentira que matou Ananias e Safira. Então, e pode ter certeza, irmãos, que a mentira irá levar muitas vidas para o inferno, muitas vidas serão destruídas por causa da mentira. A mentira sempre é destruidora. Veja comigo Apocalipse, capítulo 22, nós vamos encerrar, e versículo 15. Apocalipse 22, versículo 15. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idolatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Deus abençoe os irmãos, graça e paz para vocês, e que vocês possam aprender, né, sobre Ananias e Safira. Saiba disso, o que matou eles foi a mentira. Então que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.